Vamos lá. Obras e mais obras. Só se ouve Obras falar em por obras. todo lado. Só se ouvem falar em obras. Se obras. É as estradas a precisarem de obras. Agora diz que também anda para aí um supermercado assim grande. Andam a construir um supermercado por aí. É uma Já carrona? ouviste falar? É uma carrona ou uma tarrona? Eu acho que é uma marcadona. Marcadona. É isso mesmo. E as pontes? Olha, e também vão mexer com a ponte. Estão sempre a inventar. Com a ponte? Com a ponte. Olha, da maneira que não nos falta trabalho. Temos muito que fazer. E também é uma questão de segurança, não é? E Temos que dinheiro. garantir a segurança para as pessoas poderem viajar em segurança. Ora, vamos lá. Sim, senhor, nós temos uma manhã muito ocupada. Ora, vamos então. Então, estás a postas? Estou. Então, por onde é que nós vamos começar? Calma. Primeiro vamos comer uma bucha. Uma bucha? Uma bucha. Olha, boa, agora é que tu Precisamente. disseste boa. Nunca lhe falaste tão certo. Uma bucha. Ora, vamos lá à bucha. Então, faz favor. Vamos montar a mesa para a bucha. Ai, Isso mesmo. Ai. Temos que pôr aqui a nossa... Ai. Vamos lá. Mas não podemos demorar muito tempo. Olha que nós temos muito que fazer. Pois é. Sabes? O trabalho está à nossa espera. Mas olha, calma que o dia ainda é uma criança, está bem? Calma que o dia ainda é uma criança. Calma que o dia Exato. ainda é uma... Mas também sabes, quem não é para comer também não é para trabalhar. Olha, Pois, precisamente. é verdade. Então vamos cá molhar o bico. Acho que é Tu melhor... despacha-te. Nós não podemos demorar muito tempo. Pronto. Então ouve lá. É, Onde é que está a escavadora? com a escavadora. Ai, mau. Escavadora? Isto é que está aqui um aprendiz. Então ouve lá. Tu não falaste com o senhor Zé de vir cá hoje com a escavadora? Ih, esqueci-me. Esqueci-me, pá. Então e agora? Então, mas isto também é tão importante. Então pois, sem escavadora como é que tu queres construir? Como é que queres construir a nossa casa? Temos aqui os tijolos, temos os tijolos, temos aqui, olha, um martelo. Calma. Olha, pera aí, que ele não faz mal, que eu tenho outro. Era cá. Toma. Ah, isso é assim. Então, e é assim que se constrói? Então, precisamente. Então, e não se trazem umas madeiras? Não são umas madeiritas? Sim, está aqui uma madeira, olha, toma lá uma madeira. Calma aí. Então, o que é que tu vais fazer com isso? Então, vou pôr do chão, depois é pôr os pregos, os tijolos, o cimento e o telhado, o teto. Ai, já está feito. E já está pronto para E construir. já está pronto para construir. Não é preciso escavadora nenhuma. Ah, é? Ah, boa. Quer dizer, depois vinha aí uma tempestade Daniela e olha, ia tudo pelos ares. Precisamos de ter os fundamentos bem fortes, bem resistentes, para não ir pelo ar, porque senão com um bocadinho de vento a construção vai toda pelo ar, vai toda embora. Sabes? Calma, é por isso que nós precisamos da escavadora, que é para conseguirmos cavar bem fundo e para encontrarmos a rocha, entendes? Entendo. Pois, é por causa disso que nós precisamos da escavadora. Olha, Ah, espera, tu lembras-te da história dos 3 porquinhos? lembro-me. Pronto, é isso mesmo. Lembras-te que eles estavam tão apressados para construir as suas casas, que depois, quando apareceu o lobo mau, a casa foi tudo pelos ares. Sabes porquê? Porque eles estavam todos apressados, entendes? Sim, E então, entendo. nós precisamos eles foram os tolos. Eles foram os tolos e a casa foi toda pelo ar. E o único que safou foi o que foi mais sábio e mais cauteloso. Exatamente. E agora falando de coisas mais sérias. Tu sabes que Jesus disse que o homem sábio constrói a casa sobre a rocha? Nunca ouvi dizer. Não? Nunca. Pois. E quando Jesus estava a dizer sobre construir a casa sobre a rocha, ele estava-se a referir à nossa vida. A nossa vida? Isso mesmo. Porque nós podemos decidir viver como tolos ou então podemos decidir construir a nossa casa viver como sábios. Olha, eu quero viver como um homem sábio. Só há um pequenininho problema. Anda cá, o que é que significa isso? Não te preocupes. É fácil.
uma pessoa sábia é aquela que sabe o que é certo e que faz aquilo que é correto. Mesmo que às vezes custe muito. Mesmo que às vezes custe muito? Sim, mesmo que às vezes seja muito difícil. Olha, então, Sim, como sim. é que construímos Qual é a tua dúvida? a vida sobre a rocha? Ficamos ali plantados em cima da rocha. É que não escorrega, sabes porquê? Porque quem escorrega também cai. Ah, pois, é verdade. Exatamente. Olha, mas sabes que mais? Da mesma maneira como nós precisamos de um fundamento forte para fazermos a nossa construção, também nós, na nossa vida, precisamos de ter uma base sólida, forte. Sólida Estás a e perceber? forte. Pois, exatamente. E Jesus disse que para nós construirmos a nossa casa sobre a rocha, que é a nossa vida, e qual é a rocha? Jesus, porque Jesus é a nossa rocha, então nós precisamos de obedecer àquilo que Ele nos diz. E Ele diz-nos várias coisas, Ele deu-nos várias instruções. Várias? Queres saber? Quero. Então, olha, Ele disse para nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Amamos a Deus em cima de todas as coisas. Sim, exatamente. Eu vou lá. Ok. Ele disse para nós orarmos. Orarmos. Não ficou por aqui. Não ficou por aqui. Ele disse para nós lermos a Bíblia. Se calhar precisamos de ajustar. Vê lá, não precisas de ajustar aí um bocadinho os tijolos. Deixa-me Ok. ajustar um bocadinho. Pronto. Ele disse para nós obedecermos. Obedecermos. Olha, se calhar. Isso mesmo. E para nós sermos fiéis a Deus. Fiéis a Deus. Exatamente. Pronto, boa. Ok? É assim que nós construímos a nossa casa sobre a rocha. É assim. Ok? Ah, isto está-me a fazer lembrar uma canção. Queres ouvir? Quero. Queres? Deixa cá perguntar aqui aos irmãos da igreja. Querem ouvir a música? Parece que também precisam de uma bucha. Ah, é? Olha, nós ainda temos ali na lancheira que ainda chega para Pois, eles. então vai só mais uma vez. Querem ouvir? Agora sim. Então podemos pedir para eles para ficarem de pé? Depois vamos ficar de pé. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. O título da mensagem é O Construtor Sábio e o Construtor Tolo. É isso que nesta manhã temos estado a falar. É como que terminar esta série que nós estivemos a falar. Porque é que nós devemos confiar na Bíblia? Porque é que nós devemos ler a Bíblia? Nós falámos que a Bíblia era tão importante para Jesus. Não é? A palavra de Deus. Jesus amava a Bíblia. De tal maneira que ele decorou a palavra de Deus. E ele não tinha acesso a termos uma Bíblia em casa, não é, física, como nós temos hoje. Jesus amava tanto a Bíblia que ele sabia de cor. Jesus amava tanto a Bíblia que a Bíblia para ele era a autoridade final. Ele viveu com este propósito de obedecer à palavra de Deus. E esse é o nosso coração. E é dessa forma, então, que nós construímos a casa, não é, sob a rocha. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, o mesmo acontece na nossa vida. Ou quando nós desobedecemos. Então, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 6. E nós vamos ler a versão Bíblia para Todos. Então diz assim, Lucas 6, versículo 46 a 49.
Por que é que estão sempre a chamar-me Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Sabem com quem eu comparo todo aquele que vem ter comigo para ouvir as minhas palavras e as põe em prática? Com o homem que construiu uma casa, escavando bem fundo para assentar os alicerces na rocha. Veio uma cheia, a água bateu com força contra a casa, mas não a abalou, porque estava assente na rocha. Mas todo aquele que ouve o que eu digo e não o pratica, pode comparar-se ao homem que construiu uma casa sobre terra sem alicerces. Quando a corrente embateu contra ela, caiu logo e ficou completamente destruída. Nós vamos agora ver um vídeo com a história, sim? Este é Jesus, Olá! que é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Enquanto Jesus andou na terra, ele falou do amor de Deus a todas as pessoas e curou as pessoas das suas doenças. Jesus fez muitos milagres, como andar sobre a água Olá, malta! e até ressuscitou pessoas dos mortos. Certo dia, quando Jesus viu a multidão juntar-se à volta dele, Jesus subiu para um monte e sentou-se. Os seus discípulos sentaram-se à sua volta e Jesus começou a ensiná-los. Jesus perguntou: "Por que é que estão sempre a chamar-me Senhor, Senhor, quando não fazem o que vos digo? Quem ouve os meus ensinamentos e faz o que eu digo é sábio." Eu vou construir aqui. Eu vou construir ali. Como queiras. Como uma pessoa constrói uma casa em rocha firme. Quando as águas subirem e embaterem na casa, a casa vai se manter firme porque foi bem construída. Está tudo bem aqui. Mas todo aquele que ouve os meus ensinamentos e não obedece é tolo. Está-se bem, muito bem. Como uma pessoa que constrói uma casa em areia. Quando vier a chuva e as cheias e os ventos soprarem contra aquela casa, a casa vai cair com um estrondo. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, a multidão ficou admirada com os seus ensinamentos. Ok, então nesta história nós vemos o quê? Jesus fala de 2 construtores, não é? Chama a um construtor sábio e a outro construtor chama de tolo. O que é que eles estão a construir? Não ouvi. O que é que eles estão a construir? Ah, uma casa. Olhem que os meninos aqui da fila da frente estão muito atentos. Uma casa, muito bem. Jesus, quando está a falar de casa, ele está a falar da nossa vida. Todos nós estamos a construir a nossa vida. E vamos ver o que é que o construtor sábio fez. Porque eu creio que nós queremos construir uma vida que fique de pé, firme, não é? E não uma vida que se desmorone. Então vamos ver o que é que o sábio fez. Primeiro, o que é ser sábio? Ainda há pouco nós falamos sobre isso, não é? Ainda há pouco os nossos construtores falaram sobre isso. É saber o que é certo e fazer, viver de acordo com aquilo que é certo, com aquilo que é correto, mesmo quando é difícil e mesmo quando podemos ser prejudicados. Agora uma palavra difícil. O que é prejudicado? Mesmo quando eu posso ficar a perder, ou porque vão gozar, ou porque vão pôr de parte, não vão querer brincar comigo porque eu não participei naquela tontice que queriam fazer, mas que não se pode fazer na escola, como por exemplo a andar a tirar comida uns aos outros no refeitório, não é? E eu não faço isso, e então, gozam. Às vezes são estas coisas que somos prejudicados. E em termos de trabalho, para os adultos, também, mas as nossas crianças também sofrem. Quem é que ainda se lembra do que é ser, como é que era quando era criança? E quem é que era cristão já em criança? Agora, como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Porque existe o certo
e existe o errado. Ok? Cada vez mais andam a tentar transmitir-nos com certo e errado. Isso depende de cada um. Mentira. Existe o certo e existe o errado. Ok? Luizinha, se eu chegar aí e puxar-te o cabelo, é certo ou é errado? Errado. Uma criança, quantos anos é que tu tens, Luizinha? 6? Uau! Ela não tem 6 anos, ela tem 6. Boa, Luizinha, respondeu em inglês. I asked her, how old are you? 6 in English, not Portuguese. Boa, tem 6 anos. Uma criança de 6 anos sabe o que é certo e errado. Ok? Nós adultos é que... Então, como é que eu vou saber o que é certo e errado? Vou à palavra de Deus, não é? Vou ver o que é que a Bíblia diz do que é certo e errado e vamos viver de acordo com isso. No versículo 48, fala-nos do quê? O que é que o construtor sábio fez? O que é que ele fez? Construiu uma casa escavando bem fundo para assentar os alicerces aonde? Na rocha. Veio uma cheia e a água bateu com força contra a casa, mas não a abalou. Então, primeiro, quando Jesus está a falar de casa, na verdade, ele está a falar da nossa vida. Está a referir-se à forma como nós devemos viver a nossa vida. E este construtor sábio, o que é que ele fez, Mário? A palavra-chave aqui é cavou. Diga lá ao irmão ao lado, cavou. Diga, cavar. Ou na Bíblia, para todos, diz escavar. Okay. Como podem ver nesta imagem, nós temos aqui, a legenda até diz, não é? Portanto, há vários tipos de fundações. Esta fundação, estas duas primeiras casas, representam a fundação rasa ou direta, que é assentada nas primeiras camadas do solo, que em média tem uma profundidade de até 2 metros. No caso dos nossos construtores, nem 2 metros ia ter, não é? Não ia ter profundidade nenhuma. A fundação mais profunda, esta aqui, eles cavam até realmente chegar à rocha e vão até às camadas mais profundas do solo. Eu estou a ler a legenda, porque eu não percebo mesmo nada de construção. Em virtude da resistência, só ser alcançada em camadas de 10 metros ou mais. E temos aqui um empreiteiro que eu creio que isto é verdade, Paulo. Quanto mais alto o prédio, mais profundo tem que ser os alicerces, não é? Porque para aguentar com toda a estrutura do prédio. Então, quando nós falamos em cavar, nós estamos a falar em trabalho. Diga ao irmão lá, trabalho. Quando estamos a falar em escavar, nós estamos a falar em esforço. Nós estamos a falar em disciplina. Nós estamos a falar em empenho. Nós estamos a falar em dedicação. Nós estamos a falar em perseverança. Ou seja, porque o objetivo de Jesus aqui, de facto, não era construir prédios. O objetivo de Jesus é nos ensinar a construir a nossa vida. Então, na linguagem bíblica, quando ele fala, nós precisamos de escavar, ele está a falar do quê? Do nosso devocional com Deus. Há muitos anos atrás eu tinha esta ideia, 2 casas, uma aqui na rocha e outra lá longe, por exemplo, na areia. Mas com o tempo e esta palavra ali, o escavar, a minha ideia mudou. Ou seja, as casas, elas estão ao lado uma da outra. Não é que um foi à procura da rocha lá longe, o outro foi para... Não. Eles estão ao lado uma da outra. Agora, a grande diferença, aqui, em vez de assentar logo ali, não, ele começou a cavar. Há um trabalho que é feito que não se vê. Depois de tudo, o prédio pronto ou a casa pronta, quem olha é igual. Porque nós olhamos, imaginemos que aqui, daqui para baixo é o sol e vemos daqui para cima. E daqui para cima, quando olhamos, a casa pode ser a mesma pintura, a mesma coisa. E ela é linda. Mas quando Jesus está aqui a falar do cavar, é que daquela parte que não se vê, digo ao irmão ao lado, Jesus está a falar da parte da nossa vida que não se vê.
não se vê. Estamos a falar do quê? Do nosso devocional. Estamos a falar de lermos a palavra de Deus. Estamos a falar de orar. Estamos a falar de louvar a Deus. Estamos a falar de obediência à palavra de Deus. Então, antes de continuar, um dia eu estava a ouvir um pastor da América Latina, da Guatemala, o pastor Cacho Luna, e ele leu esta passagem, mas em espanhol. Esta não, desculpem. Leu Mateus 6, quando fala Jesus sobre oração, leu na versão espanhola. Na nossa versão diz assim, olha, e tu, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que vê te recompensará. Mas na versão em espanhola achei muito interessante. E sempre que eu falo dessa passagem ou da oração, eu lembro daquela mensagem, daquela tradução, em que ele leu e diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que vê no secreto te recompensará no público. Ou seja, e a ideia que ele transmitiu é que a nossa vida pública é o resultado da nossa vida em secreto com Deus. A nossa vida pública exterior, aquilo que se vê, ou seja, é o resultado da nossa intimidade com Deus, ou seja, é o resultado da maneira como nós escavamos, e isso dá trabalho, e precisamos de disciplina, e precisamos de empenho, e precisamos de suar, de transpirar, precisamos de nos dedicar a fazer isso, porque naturalmente o mais fácil é ficamos só por aqui e vimos aquele boneco, não é? Senta na praia e parece que os outros, coitados, desculpe a expressão, que a Carla já vai falar essa parte, são palermas que não estão a gozar a vida, eu é que estou a gozar a vida, não é? Porquê? Porque isso tem a ver com as nossas escolhas. Exatamente. E o que é interessante quando nós escavamos, o que é que quando a escavadora chega e quando usamos uma pá para escavar, o que é que nós tiramos? O que é que se tira? Terra, não é? E é interessante quando nós estamos a ler a Bíblia e a estudar a Bíblia e a orar, por isso é que é tão importante nós virmos à igreja e também em casa, em família, termos o tempo devocional. Basta 5 minutos, não é muito tempo. Lemos um versículo, orarmos juntos, cantarmos uma música, fazemos um teatro, dramatizar uma parábola ou a história que nós acabamos de ler. Fazer este tipo de atividades. Porquê? Porque à medida que nós estamos a ler e a estudar a Bíblia, nós estamos a escavar. E o que é que acontece? O que é que acontece é que há muita terra dentro de nós que precisa de ser escavada e deitada fora. Ideias falsas, erradas, que nós temos. Modos de viver que nós temos. Então nós escavamos e lemos a Bíblia e estudamos a Bíblia e diz, devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E paramos, será que eu estou mesmo a amar a Deus acima de todas as coisas? E isto leva-nos a agir. Ajuda-me, Deus, a amar-te acima de todas as coisas. E eu vou escavar mais um pouco e o que é que eu vou encontrar? Outro pedaço de terra, outra pedra aqui que precisa de sair, que é, isto de obedecer ao pai e à mãe é uma seca, é uma chatice, eles querem mandar em mim, não é? Mas não, depois lemos na Bíblia que Deus diz, não obedeçam aos vossos pais, para que sejam abençoados, aceitem a correção, sejam sábios, aceitem a correção do pai e da mãe, porque é para vocês poderem crescer fortes e saudáveis. E nós começamos mentir, também uma mentirinha assim pequenininha não faz mal a ninguém, se for também só uma vez, também só para me safar, mas depois espera aí, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia também diz que o pai da mentira quem é? O que é que ele faz? Enganar. Enganar é o quê? Mentir. Mentir é enganar. Ok? Ou podemos usar, em vez de mentira, podemos usar uma palavra que os nossos políticos às vezes usam, que é, não foi uma mentira, foi uma inverdade. Não é? As inverdades são mentiras. Ok? E depois nós lemos e realmente isto é algo... E à medida que nós deixamos de mentir, à medida que nós lemos sobre perdão, fulano tal magoou-me, aquele na escola fez-me isto e aquilo, não sei o quê, agora eu vou fazer queixa à professora e nunca mais falo com ele e não sou mais teu amigo.
Mas depois lemos, não, tu tens que perdoar e tens que pagar o mal com o bem. E digo-vos, não é nada fácil pagar o mal com o bem. É fácil, Mário? Mais ou menos. Não. Para ninguém é fácil pagar o mal com o bem. É contra a natureza humana, não é? Mas nós lemos e isso nós vamos cavando. E à medida que nós vamos cavando e vamos começando a ler e a pôr em prática, a viver aquilo que nós estamos a ler e a estudar, então eu deixo de mentir, eu começo, mesmo que seja difícil, a pagar o mal com o bem, mesmo que cá dentro ainda esteja a pedir, ó Deus, ajuda-me a perdoar aquele Manel ou aquele Jaquim. Ok, nós começamos a fundar os alicerces cada vez mais fundo na rocha e a construir a nossa vida. E à medida que nós escolhemos amigos, não aqueles que só querem fazer disparates, mas aqueles que vão... Não, eu vou escolher amigos, não é à toa. Eu vou escolher amigos que vão me ajudar a viver segundo a palavra de Deus. Amigos de verdade. Um amigo de verdade não te vai convidar para fazer coisas que são más e erradas. Não é um bom amigo, não é um amigo de verdade. Ok? Então... E à medida que nós fazemos isto, por exemplo, estar com a Teresa, mas a escola é uma seca, fazer trabalhos de casa outra vez. Eu vou dizer à minha mãe que fiz e depois à professora digo que foi o cão que comeu os trabalhos de casa, não é? Quem não tem cão? Mas depois quem não tem cão diz como... Olhem, eu vou contar uma história verídica. Uma vez tinha um relatório da escola, isto ainda na África do Sul, para entregar à minha professora e eu não queria entregar, porque eu estava com tanta vergonha, porque a minha irmã tem menos de 5 anos do que eu. Tinha literalmente mordido o canto e a minha mãe, leva e dizes a verdade, mas eu vou dizer o quê? Que a minha irmã comeu um bocado do meu relatório da escola, eu tinha vergonha, não é? De dizer. Então quem não tem cão pode dizer que foi o irmão ou a irmã, mas onde eu quero chegar é que nós, porque há irmãos e irmãs que fazem isso, já me aconteceu. Onde é que eu quero chegar? Nós lemos, espera aí, a Bíblia diz, Deus diz que não gosta de preguiça, não gosta de preguiçosos. Isto não é só para as crianças e os trabalhos de casa, é para nós, adultos, nos nossos trabalhos. Eu vou fazer a meio gás ou vou ser empenhado? Vou estar ali a deixar passar o tempo ou vou me empenhar? Espera aí, diz para eu ser fiel, para eu ser... Não é uma questão diligente. Mas isto é tão difícil, matemática é um pesadelo, é tão difícil. Esforça-te, tem bom ânimo e eu te ajudarei. Faz a tua parte, esforça-te, dedica-te. E à medida que nós fazemos isto, nós vemos o que é que aconteceu. Versículo 48. Veio uma cheia, a água bateu com força contra a casa, mas não a abalou, porque estava assente na rocha. Então, vão haver dias difíceis? Sim. Vão haver... Há coisas muito difíceis na vida. E que as nossas crianças já enfrentam. Divórcio, desemprego. Acham que o desemprego de um pai ou de uma mãe não afeta a criança? Afeta. E há coisas, às vezes, estão a mudar de país. Nós temos várias crianças e adultos, irmãos adultos, que mudaram, chegaram agora a Portugal. Isso abala. Olhem, a mim... vir para Portugal abalou os meus alicerces, ficaram umas fendas bem profundas que eu andei durante muitos anos com o prédio completamente torto. Eu acho que ele ainda não está completamente direito, mas... Então são coisas que abalam a nossa estrutura e os nossos alicerces e até podemos ficar com fendas, mas onde é que eu vou para remendar essas fendas que podem surgir nos alicerces? No secreto, com o Pai, a falar com o Pai, a abrir o coração com o Pai, a chorar diante do Pai. Nosso Pai é quem? Deus, não é? Então, e qual é a promessa de Deus? Que a nossa vida vai ficar de pé. Ou seja, quando nós falamos de alicerces, e estamos a falar da parte espiritual, mas há coisas práticas. Por exemplo... Uma das coisas que nós passamos na vida é quando passamos a fase de crianças, de adolescentes e vamos para a universidade. Agora, ir à universidade, temos um propósito. Ir nos munir de ferramentas
para construir o nosso futuro. Ou seja, nós podemos olhar para esse tempo e também podemos ou cavar e construir a nossa vida na rocha, ou podemos construir a nossa vida na areia. Quando nós vamos para a universidade e de repente esquecemos o propósito e achamos que o propósito é gastar dinheiro aos pais, porque os pais estão a fazer um sacrifício. Ai, como é que eu sei? Já lá passaram 2 e agora estão mais 2 a caminho. E esse sacrifício, ele deve ser aproveitado. Então, às vezes há convites para uma festa aqui, às vezes há convites para uma festa ali, às vezes isto, agora estamos aqui e tal, mas nunca te esqueças, tu estás ali com um propósito. E tu vais sorrir ou chorar, depende da decisão que tomares nesses dias. Parece que é uma coisa simples, mas o meu testemunho, por exemplo, a minha filha, ela foi para a universidade e há coisas que um professor, cabelo branco, lhe deu um conselho. Olha, tira, além do curso de desporto, dentro do curso, tira a especialidade de natação. E ela gostava e gosta e ainda joga a bola. Não, bola, não, mas ela um dia falou comigo e disse, olha, eu não conheço essa área, não sou professor, não percebo nada disso. Há uma coisa que eu já aprendi, esse senhor, o cabelo branco, normalmente é sabedoria. Então ouve o seu conselho. Então ela foi tirar o estágio, só que ainda quando estava a ter em plenas aulas, conseguiu no Belenenses. Só que tinha 6 meses em que a segunda a sexta, o que era, tinha só um único porquê. O estágio começava às 6 da manhã até às 8h30, o que era, e depois ia para as aulas, etc. E ela, é um sacrifício, sim, mas tu vais sorrir lá à frente. O que é certo é que durante esse tempo ela tinha que se levantar às 5, uma série de coisas, mas quando depois tirou o mestrado, já estava o irmão na faculdade e eu já estava a pagar a faculdade do irmão e ela tirou o mestrado sozinha. Imagine qual foi as portas que se abriram, em que alas é que ela deu e conseguiu-lhe pagar o mestrado. Foi a natação, que apenas eram 4 vezes mais do que o futebol. A questão não é o dinheiro, a questão é que a decisão que está ali a tomar pode edificar, alicerçar a nossa vida e nós vamos sorrir lá à frente. Agora, algum disse, tu és tola, 6 horas, tu és maluco, isso aqui, não, agora não posso ir à noite, porque então amanhã estou a levantar às 5 da manhã, não posso, tenho que deitar mais cedo, etc. E aparentemente parece que nós estamos a perder a vida. Mas nós não estamos a perder a vida, nós estamos a edificar, a cavar a nossa vida na rocha. São coisas práticas. Não estamos aqui atrás de dinheiro, de coisas, etc. Mas a verdade é que ela com meia dúzia de anos consegue o carro, consegue isto. Porquê? Porque o salário não é condizente ao esforço que ela teve e não se tivesse perdido tempo e não acontecesse nada. Ou seja, onde eu quero chegar é não pôr a prioridade no salário ou no dinheiro, não é nada disso, mas lembrar-nos que as decisões que nós tomamos, as escolhas, e Deus nos deu livre-arbítrio, e isso somos nós que temos que escolher. Às vezes culpamos Deus, Deus não abre portas, Deus não faz isto, Deus não vai, não. Deus faz tudo isso e muito mais. Há muita coisa que nós não fazemos, não somos diligentes. Porquê? Porque cavar, diga ao irmão ao lado, dá trabalho. Cavar, às vezes precisamos de sofrimento, sofrer, sim. Às vezes precisamos pagar um preço, e o preço é alto. É o preço das lutas, é o preço da abnegação, é o preço de dizer que não, é o preço de muitas coisas, de dizer que não a outras coisas, por causa daquele propósito. Mas lembra-te, tu estás ali não para passear livros, tu estás ali para cumprir um propósito, munir-te de ferramentas que te vão ajudar e vão-te ajudar e podem ser bênção no teu futuro. Sim ou não? Agora, a Bíblia também fala do construtor tolo. E o construtor tolo é todo aquele que não fez isto. Diga, irmão, lá, Deus nos chama tolo. Tolo não é de ofensa. Tolo não é de gozo. Tolo no sentido de, és um tolo, está a gozar. Não. Foste negligente. Tu achaste que o sacrifício não valia a pena.
Achaste que a vida é para ser vivida já. Há coisas que nós vamos viver. Diga ao irmão ao lado, vamos viver à mesma. Mas há tempo para tudo. Agora é hora de sacrificar. Daqui a pouco é hora de dançar. Mas às vezes o pessoal quer dançar antes de sacrificar. Às vezes o pessoal quer ir de férias antes de trabalhar. Digo ao irmão ao lado, isso chama-se preguiça. E quando nós somos negligentes, o que é que acontece? O que pode acontecer a uma casa que não está firmada na rocha? Parece um barco, não é? Isto foi umas cheias que houve numa parte dos Estados Unidos, em New Hampshire, e foi isto que aconteceu a esta casa, que não tinha alicerces fortes. Em 29 segundos, a casa ficou completamente destruída. Às vezes nós podemos destruir e hipotecar o nosso futuro. Às vezes por 29 segundos, ou por um dia ou dois, ou por decisões mesmo patéticas. Porque pensamos que é o melhor, mas é o pior desastre que nós podemos fazer para a nossa vida. Estamos a hipotecar. Deus pode nos ajudar a reverter isso tudo. Claro que sim, mas vais sofrer as mesmas as consequências dos teus erros. E há erros que nós cometemos, que às vezes sofremos 20 anos, as consequências. Não é porque Deus assim o está a amaldiçoar, Deus está... Não meta Deus. São consequências das nossas decisões. Diga ao irmão lá, das nossas decisões são importantes. As nossas decisões são importantes. Então, se eu não estudar, vou chumbar. Não é consequência, não é castigo, é consequência. Claro. Se ele se formar para um emprego que pode ganhar 1000, é uma vida inteira. Ou 2000, ou 3000. Se ele não se formar, ele pode ganhar 500 a vida inteira. Pastor, a gente está a pôr que o estudo é o mais importante de tudo. Irmãos, não metemos as coisas dessa forma. Deus pode reverter isso tudo. Pode. Deus pode fazer isto tudo, aquilo que Ele quiser. Pode. Deus é um Deus milagroso. Em 2007 eu fui trabalhar para um cartório notarial que eu não tinha habilitações literárias para lá estar. Mas foi Deus a querer trabalhar comigo noutras áreas e dizer assim, eu meto onde eu quiser, como quiser, porque quem manda nisto sou eu. Mas eu não posso ensinar isso e dizer-te assim, não é preciso estudar porque Deus vai te pôr como primeiro-ministro, porque se tu não percebes nada, vais para primeiro-ministro fazer o quê? Não. Olha, coisas tão simples. Quem é que Deus usou para falar com o rei Agripa e grandes autoridades? Foi o apóstolo Paulo. Ainda a minha mãe falou-me, não sei se vocês viram, o pastor Tiago Cavaco, não é? Da Igreja Batista, foi uma entrevista ao Gocha, e eu estava a ouvi-lo depois, indiferido, pronto, disseram-me, eu fui ver, e disse, poxa, apreciei mesmo a forma dele falar, da sabedoria, da cultura histórica, etc. E eu estava a dizer, Deus, de facto, usa as pessoas certas, para estar nos lugares certos. Está a dizer, olha, eu não representava tão bem nós como ele, não sei aquilo. Mas isso não faz de mim menor nem pior. Mas é nós compreendermos para que Deus te possa usar e levar para aqui ou para acolá. Há um período na vida que é um tempo de preparação e a tua escolha, as tuas decisões vão influenciar por completo o teu futuro. E há coisas que podem parecer uma seca, não é? Como ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, às vezes pode não apetecer, tem que estudar, tem que ir à escola, tem que lavar os dentes todos os dias. Quem é que não lava os dentes todos os dias? Não ponham a mão no ar, está bem? Não ponham. Okay? São aqueles pequenos hábitos que parece que que chatice, todos os dias aquelas rotinas, mas é isso que são hábitos saudáveis que nos vão ajudar a crescer e a ter uma vida saudável, a crescer de forma saudável. Depois em adultos vai ser muito difícil. Aliás, se chegarem a adultos sem nunca lavarem os dentes, não vão ter dentes para lavar, provavelmente. Não é porque hoje, com esta idade, das coisas que eu mais valorizo e que ensino é ser perseverante, ser constantemente constante. Às vezes a gente diz, vou jejuar 40 dias. Mas depois de tiveres 40 semanas sem fazer nada, vou orar 3 horas. E depois oro daqui a um mês outra vez. Vocês vão parar para a nossa igreja, para o culto. O culto domingo há todos os domingos. Quer faça sol,
quer faça chuva. Todos os domingos há culto. Já vi que dia 25 é Natal. Não é? Vai haver culto. Não importa quem vem, cada um na sua vida, vocês é que sabem. Mas vai haver culto. É domingo, não fecha, a porta vai estar aberta. Vamos pregar o Evangelho. Ser constantemente constantes. Obedecer à palavra de Deus. Porque o que fez a diferença nestas duas casas, eu sei que os irmãos sabem, o que faz a diferença nas nossas vidas não é a tempestade. A tempestade, digo, irmão, lá há tempos difíceis. Vamos viver várias vezes. Ou seja, não é, vivemos uma vez. Não, várias vezes na vida nós vamos viver tempestades. Várias vezes na vida nós vamos... Parece que tudo desaba, parece que tudo cai, mas a grande diferença não é o que está visto ou que se vê do sol para cima, mas é o que não se vê e que foi feito, ou que é feito de forma constante e diária, do solo para baixo. Não é? Que é a nossa vida, o secreto com Deus. A vantagem invisível. Quem é que quer ter vantagem na vida? A maior parte das pessoas, aquele tem a cunha, tem o fator C, não é? Mas nós podemos ter uma vantagem, mas é uma vantagem invisível na nossa vida, que são os alicerces. Por fora, nós quando vimos o vídeo da história, lembram-se do vídeo da história, da parábola, as duas casas eram as duas muito giras, não eram? Eram muito giras as duas casas, tanto uma como outra. A diferença não estava no que nós víamos por fora, mas no que estava ou não estava por baixo da terra, que eram os alicerces. Essa é a vantagem invisível. Uma pessoa que tem bons hábitos, o hábito de ler a palavra de Deus, de orar, de obedecer à palavra de Deus, hábitos de vida saudáveis, vai ter uma vida mais bem-sucedida, com certeza. E nós temos um versículo para memorizar. Preparados? Então vou pedir para se colocarem de pé. Vamos lá, que eu sei que há uns que já estão aí com uns bichos a fazer tanta comichão nesse corpinho, não é? Já estão com tanta comichão. Então vamos lá coçar os bichinhos, carpinteiro, vamos lá deixá-los. Vocês têm o versículo aí? Tiago 1:22. Ponham a palavra de Deus em prática e não se contentem com ouvi-la, porque desse modo enganam-se a si mesmos. Isto está na Bíblia para todos. Eu sei que a maior parte de nós conhece a Ferreira de Almeida, não é? Portanto, não sede cumpridores e não apenas ouvintes da palavra de Deus. Mas nós escolhemos a Bíblia para todos por causa das nossas crianças. Então diz assim, Tiago 1:22 diz, ponham a palavra de Deus em prática. O que é que isto quer dizer? Fazer a palavra de Deus. Não basta eu ouvir em casa o meu pai a ler o versículo de manhã e a dizer que não se deve mentir, eu li o versículo e depois eu vou e minto, porque é só uma pequenita. Não, espera aí, não posso mentir, porque eu quero agradar a Deus, eu amo a Deus. Quem é que ama a Deus? Então, se eu amo a Deus, eu quero viver uma vida que agrada àquilo que eu amo. Não é? Então eu não vou mentir. Então eu vou esforçar-me, vou ser cumpridor. Então vou fazer a palavra de Deus. Ponham a palavra de Deus em prática e não se contentem só em ouvir, não é? Vamos fazer e não só ouvir. Porque se nós só ouvirmos, se formos daqueles que só vão à igreja ou à super igreja ouvir, mas não põem em prática, o que é que diz no fim? Enganam-se a si mesmos, porque não se esqueçam como é que a parábola começa. Muitos chamam-me Senhor, Senhor, não é? Só é meu Senhor se eu realmente obedecer. Amém. Senão não é meu Senhor, é só fachada. Ou consoante convém. Tão importante não é o quanto da Bíblia nós sabemos. E claro que é importante saber a palavra de Deus. Mas o quanto disso que nós já sabemos, nós praticamos. Eu não sei se os meninos, os pais já deram um conselho e depois o papá ou a mamãe repetiu o conselho e vocês disseram assim, já ouvi. Quem é que disse isso já?
Levantem lá o braço. Alguém já disse, já ouvi. Mas o papai e a mamãe não inventou isso. Sabe que Jesus já dizia isso. Lá no Apocalipse. Quem tem ouvidos? Já ouvi. Quantos reconhecem daquilo que já ouvimos, às vezes não praticamos? Eu não sei vocês, mas eu levanto a minha mão. E peço, Senhor, ajuda-me, Senhor. E que eu tenha essa consciência. Porque esse é o nosso esforço. Esse é o nosso trabalho. Amém.